Aí o senhor falou, né, que nossa mente está sempre indo para o passado, para o futuro. Eu vi uma vez uma frase, ela me fez sentido, mas eu queria ver se ela tem algum fundo científico nela. Uhum. Que quem está com a mente muito no passado tem uma tendência maior à depressão. Quem tem a mente muito no futuro tem uma tendência maior à ansiedade. Tem um pouco a ver, sim, porque a depressão não exatamente, tá? Mas se fala muito que a depressão ela é muito focada em eventos passados, porque tem a coisa da culpa, né? E culpa é culpa de algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou seja, passado, né? Ou eu fiz, ficou para trás, ou eu poderia ter feito e não fiz. Então, a depressão ela acaba realmente pegando principalmente no elemento culpa, e aí tem a ver com o passado. E a ansiedade, realmente, ela tem tudo a ver com o futuro, porque a pessoa está o elemento central, inclusive, do diagnóstico, eu vou falar da ansiedade doença, e dos sintomas ansiosos, que é o que nós temos, né? A boa parte da sociedade, muito acelerada, com muitas coisas, a gente acaba mostrando isso às vezes. O principal elemento do transtorno de ansiedade é o que se chama de, eles chamam de uma expectativa apreensiva, que é ter sempre a impressão que vai acontecer alguma coisa. Tá sempre com a impressão daquela coisa assim, vai acontecer alguma coisa. E o corpo responde, inclusive, por isso, né? Da taquicardia, a pessoa sua, são respostas corporais e a pessoa tem uma impressão muito real de que algo está acontecendo. Mas, em menor grau, nós, enquanto sociedade, acabamos fazendo isso, né? Tem um filósofo coreano, que inclusive é budista, que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, né? O autor da Sociedade do Cansaço, que ele fala exatamente disso, né? A gente está muito na sociedade do yes, we can, né? Vamos lá, vamos correr, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente acaba realmente cansando, ficando fadigado do excesso de informações, mas também ansiando. A gente está sempre na ânsia de alguma coisa, né? Hoje é segunda-feira, né? Um dia ótimo para conversar, mas tem gente que já está assim, tô só pela sexta, né? A gente está em dezembro, que é época de fim de ano, alguns locais as pessoas têm metas a cumprirem, aí eu estou só pelas férias. Então, a gente está sempre colocando a nossa expectativa no futuro, a gente joga para lá. Independente de alguém ter o transtorno de ansiedade, nós acabamos desenvolvendo isso. Então, o treino Zen é exatamente para nos colocar de maneira inteira nesse instante, porque esse instante é tudo que a gente tem. Não adianta eu estar aqui conversando contigo, Chico, pensando na lista do supermercado, pensando no que vai. Não adianta, porque aí fica uma coisa pela metade. Só para ter uma ideia, e a neurociência também fala disso, né? A coisa do abstrair um sentido em detrimento do outro. Uma vez eu estava com a minha sobrinha, ela estava almoçando, e ela é profissional da saúde também, e estava muito apressada comendo assim, e do outro lado, né, mexendo no celular, olhando Instagram e aquela coisa, né? E aí eu olhei, achei aquilo tudo muito estranho, e aí eu tava de férias, claro, tava no outro momento, mas olhei para ela e falei, vem cá, a comida tá boa. Ela me olhou com uma cara, como assim? Não, a comida tá boa, tá salgada, tá crua, tá... Não, eu nem sei. Eu falei, claro, tu tá exatamente tão focada, um foco na rede social, que a comida tá passando direto, tu não tá apreciando o instante de comer, apreciando o sabor. Então é disso que a gente fala no Zen, essa presença absoluta. Não é tanto a atenção plena. Se fala muito da atenção plena por causa do mindfulness, né? Só que tem uma confusão conceitual entre a atenção plena e a atenção focada. Nós no Zen gostamos muito do termo presença absoluta, né? Quem pratica yoga, lembra dos 8 passos, né? A gente vai ter, né, dharana, jhana, que é o Zen, que é o que a gente pratica, para acessar samadhi, que é o último estágio do yoga, que é esse estágio que há quem chame de uma hiperconsciência, que na verdade é esse estado de sabedoria, desse olhar mais amplo para a realidade. Plena, Ah, daí falou que a atenção focada. isso, porque tem quem confunda, né, os termos, que a atenção plena, na verdade, ah, talvez ela seja mais próxima do Dhyana. O Dhyana é um estado de concentração, de colocar a mente concentrada, mas no presente. O Dharana é a atenção plena, mas na verdade ela é mais focada, do tipo, se eu estou cortando uma cenoura, por exemplo, eu estou aqui nesse instante com todo minha cadeia muscular, com todo o meu foco mental, cortando a cenoura para que ela fique bem cortada, né? Eu não estou aqui exatamente pensando em outra coisa. Até porque, por exemplo, se eu faço isso e alguém me chama lá e eu olho para lá, o risco de eu me cortar é grande, né? Tanto que um dos treinos no Zen é exatamente na cozinha. Porque na cozinha é um local potencial de acidentes, inclusive. Então a gente treina, inclusive, para fazer as coisas na cozinha, dentro de um mosteiro,
inclusive para poder ter esse treino de observação da mente. Bom, quando eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eu até uso esse elemento da atenção focada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho 5 sentidos na volta. Por que eu falo isso? Há quem confunda, tá? E aí, por exemplo, a pessoa está num zazen ou numa chamata, né? Numa meditação chamata do tibetano, está lá quietinho. E aí, vou dar um exemplo, tá? Um dos locais que eu ensino, eu conduzia zazen presencial, era numa das universidades que eu leciono, que tem alarme de incêndio. Então, imagina lá, eu falava sempre para o pessoal isso, né? Imagina lá quietinho e o alarme de incêndio toca. Qual é o reflexo imediato e é o adequado? Bom, tocou o alarme, eu preciso olhar o que está acontecendo e levantar e ir embora. Só que aí, às vezes, a pessoa fica, não, me deixa aqui, tá tão bom, tá gostosinho aqui, eu e meus pensamentos, e não sai. E aí é que mora o perigo. Então, é disso que a gente fala, inclusive no budismo, porque meditação sem a ética budista, ela é algo vazia. Como eu brinco com a monja Coen, eu digo, eu posso fazer meditação para ser um excelente serial killer. Eu sempre brinco isso. Ser um sniper, um atirador com precisão cirúrgica. Só que não é isso o foco, né? O foco é, eu preciso ter realmente esses sentidos e essa consciência plenos, inteiros, mas é para quê? Acho que é a grande pergunta. A favor de quê? É a favor desse presente e a favor do meu entorno. Inclusive, a gente faz o voto monástico pensando nisso, né? Eu preciso, de alguma forma, servir ao mundo, ao meu redor. A gente fala no budismo Mahayana, né? Que é a questão de todos os seres. Né? Exatamente ter esse olhar para todos os seres, para todos os seres mesmo, do planeta Terra. Entendi. O Vanderlei Ferraz, que é um grande instrutor de Mindfulness lá de São Paulo, ele fez a seguinte pergunta: Samadhi é a presença absoluta? Não, a presença absoluta seria mais o jhana. Samadhi, ele é um passinho além. Ele é um extra além do mindfulness. Porque o mindfulness, ele dá o dharana, né? Pensando nos 8 passos do yoga, né? Dos Yoga Sutras do Patanjali. Dharana, ele é essa atenção plena. O jhana é esse estado de concentração. Samadhi, ele é um estado maior de sabedoria, assim, um estado mais... Há quem chame de hiperconsciência. Eu não gosto muito desse termo, porque ocidentaliza demais. E aí é o tipo da coisa que a gente fala que tem que experimentar. Não adianta querer descrever em palavras. Olha, gente, toma aqui um tratado, uma receitinha de acessar Samadhi, porque não tem. Né? Até como o próprio Zazen. Né? O Zazen, a gente não senta em Zazen para alcançar isso, inclusive. Eu não sento em Zazen para achar Samadhi. Né? Justamente por eu ter esse Samadhi potencial que eu sento em Zazen, porque o Zazen, ele é um meio e um fim em si mesmo. Tem benefícios do Zazen? Tem, mas eu não fico mensurando. E aí eu deixo o cientista, o médico, o pesquisador um pouco de lado e falo, não, eu preciso sentar. Por isso que a gente fala, né, que o budismo, né, e aí a gente talvez concorde, ele é uma religião, ele não é, há quem chame de filosofia, mas ele vai muito além da filosofia, porque ele não tem só esse elemento decodificado, pasteurizado dos ensinamentos. Tem essa coisa da experimentação, a coisa da própria devoção, pensando no budismo tibetano e em outras escolas budistas. Esse elemento devocional de entrega, como eu digo, no Zazen a gente tem uma questão de entrega, né? Como dizia o fundador da nossa ordem, Mestre Dogen, a gente abandona corpo e mente para esse instante do Zazen. E aí é que está o grande despertar. Então, o Samadhi, ele é esse estado realmente assim, mais amplo, que eu começo a entender um pouco as coisas como elas são. Não é algo que eu fique permanente, tá? Não é potinho de ouro no fim do arco-íris, não é perto de ácido, como eu digo. É algo que, esse despertar, a gente pratica, né? A gente se denomina nos praticantes por isso, porque nós somos humanos. E a gente falha na primeira fechada de carro que sofre no trânsito, no primeiro pisão de pé que alguém dá, no primeiro xingão de alguém que põe o dedo na tua cara. E aí a gente tem que exatamente aprender a dar as respostas adequadas, que aí é de onde vem o conceito de sabedoria.